Salve, salve, torcida do Santa Cruz! Hoje a gente vem para falar sobre um capítulo que parecia interminável, mas que finalmente parece ter chegado ao fim, a novela envolvendo Gilberto. E eu espero, de verdade, que seja a última vez que a gente precise discutir esse assunto aqui no canal. Não dá mais para ficar repetindo, porque já ficou claro para todo mundo como as coisas aconteceram e, infelizmente, o nome dele ficou marcado de uma forma negativa na história do clube. A gente acompanhou todos os bastidores, as negociações, as idas e vindas, e a verdade é que foi um processo completamente absurdo e desgastante, que deixou todos os torcedores frustrados. A decisão final está tomada, Gilberto não volta para o Santa Cruz. Nos últimos dias, quem acompanha o clube, seja pela internet, televisão, rádio ou redes sociais, percebeu como essa negociação se transformou em uma verdadeira novela. Cada passo era comentado, cada informação gerava repercussão, e parecia que nunca ia chegar a um desfecho. O que se intensificou foi a expectativa em torno da possibilidade dele retornar, mas, na prática, o que se viu foi que, mesmo com o interesse do clube e a tentativa de negociação, os empresários do jogador acabaram desistindo, e a má vontade de Gilberto em voltar ficou evidente. Ele não quis retornar ao clube, mesmo diante de todas as condições favoráveis oferecidas. Nosso último vídeo já trazia a informação de que a negociação não estava 100% encerrada, e houve até uma tentativa dele retomar o contato depois de perceber a reação negativa da torcida. Mas isso não mudou o cenário. No domingo, ficou claro que as conversas não evoluiriam, e o desgaste já era tão grande que trazer o jogador de volta não fazia sentido. A repercussão negativa junto ao torcedor pesou, e a imagem que ficou dele não era mais a de um ídolo que o clube podia celebrar. A notícia do fim da negociação chegou pelo G, confirmando detalhes que já eram amplamente comentados: tempo de contrato, salário equivalente ao de Thiago Galhardo, valores de luvas e até uma possível apresentação à altura de um ídolo máximo. Algo que certamente chamaria a atenção de toda a torcida, mas que acabou não acontecendo. Além do salário, que era bem acima da média da Série C e comparável ao que ele receberia em clubes da Série B, houve pedidos adicionais que chamaram a atenção de todos. Entre eles, um valor de R$ 500 mil para a compra de um carro, algo que gerou surpresa, considerando que Gilberto já atuava há anos na Série A com contratos significativos e, de certa forma, poderia ter outra estrutura. O Santa Cruz se esforçou ao máximo para atender todas as exigências do jogador e dos empresários, oferecendo condições que dificilmente um clube da Série C conseguiria suprir. Houve até uma oferta de cargo de treinador na base do clube, como parte de um plano de carreira que permitiria a transição do jogador para funções administrativas ou técnicas no futuro, mesmo sem experiência prévia. Tudo isso foi colocado à disposição de Gilberto, e mesmo assim, ele não quis aceitar. O que mais chama atenção nesse caso é a clara demonstração de que o jogador se colocou acima do próprio clube. Apesar de todas as facilidades, do esforço para atender às suas demandas, da proposta salarial e das condições de apresentação dignas de um ídolo, a decisão final foi não voltar. Para o Santa Cruz, que tentou de todas as formas viabilizar o retorno do jogador, ficou o sentimento de que houve uma humilhação em aceitar todas as condições e ainda assim não conseguir trazer o atleta. E o que mais impactou foi a postura de Gilberto, a tentativa de transferir a responsabilidade para os empresários, enquanto a torcida esperava uma atitude mais comprometida com a história que ele construiu no clube. Para muitos, isso mancha o nome do jogador na história do Santa Cruz. Não há como ignorar todos os esforços feitos para viabilizar a contratação. O clube se colocou à disposição, cedeu em todas as exigências e ainda ofereceu uma perspectiva de futuro para ele no futebol, mostrando que não se tratava apenas de dinheiro, mas também de reconhecimento pelo seu passado no time. Mesmo assim, a postura do jogador foi de resistência e de desinteresse, evidenciando que a motivação para vir seria apenas financeira, e não pelo amor à camisa ou pela identificação com a torcida. Outro ponto que reforça essa percepção foi a forma como Santa Cruz planejava a volta do jogador. Havia intenção de fazer uma apresentação apoteótica, de tratar Gilberto como um ídolo máximo, algo que demonstrava o cuidado do clube em valorizar quem, em algum momento, marcou sua história. Tudo isso foi planejado, pensado nos mínimos detalhes, mas acabou sendo ignorado. E mesmo diante de todo esse esforço,
o desfecho foi claro: não há interesse em retornar. Para quem acompanha o clube de perto, fica evidente que, quando alguém se coloca acima do grupo e demonstra desinteresse em colaborar, a decisão mais saudável é seguir em frente. O caso de Gilberto também mostra como é importante equilibrar expectativas e realidades. Um jogador que já atingiu determinados patamares no futebol, que possui um histórico relevante, precisa ter clareza sobre o impacto de suas decisões, não apenas para si, mas para a torcida e para a história do clube. A torcida do Santa Cruz, que acompanhou cada detalhe dessa negociação, viu o quanto o clube se esforçou e, ao mesmo tempo, percebeu a falta de reciprocidade. Isso reforça a sensação de que, para trazer alguém de volta, é preciso que haja vontade genuína, e não apenas interesse por benefícios pessoais ou financeiros. Vale destacar que, mesmo diante de toda a especulação, o Santa Cruz demonstrou profissionalismo e paciência, tentando atender aos pedidos do jogador e de seus empresários. Houve negociação de salário, de luvas, de condições de apresentação e até propostas de cargos para o futuro. O clube se colocou de forma generosa e estratégica, mostrando que entendia o valor do jogador, mas também sabia se resguardar. No final, o que ficou registrado é que, mesmo com todas as facilidades e concessões, a decisão de Gilberto foi permanecer distante, confirmando que nem todo esforço é suficiente quando não existe vontade real de voltar. A história desse episódio serve como um lembrete para todos os clubes e torcedores de que o respeito à instituição e à torcida precisa estar sempre presente. Gilberto, que poderia ter entrado na história do Santa Cruz de forma ainda mais positiva, acabou deixando uma marca negativa, mostrando que decisões pessoais, quando mal equilibradas com expectativas coletivas, podem manchar uma trajetória. O que era para ser um retorno emocionante, cheio de simbolismo e reconhecimento, transformou-se em um capítulo de frustração e decepção. A torcida, por mais que quisesse acreditar, teve que lidar com a realidade de que o jogador não estava disposto a voltar, independentemente de todas as concessões feitas pelo clube. A negociação com Gilberto, além de toda a expectativa gerada, mostrou também o quanto o futebol envolve questões que vão muito além do campo. É interessante observar como as exigências do jogador e dos empresários criaram um cenário quase surreal, e mesmo com todo o esforço do Santa Cruz, nada foi suficiente para convencê-lo a retornar. Houve propostas que incluíam valores de luvas, salário acima do mercado, condições de apresentação dignas de um ídolo e até a promessa de cargos de transição para o futuro dele no clube. Tudo isso foi colocado à mesa, e ainda assim, a decisão dele foi não vir. É uma situação que deixa qualquer torcedor perplexo, pois não se trata apenas de dinheiro, mas do reconhecimento e do carinho de uma torcida que acompanhou cada passo da carreira do atleta. Além dos valores financeiros, havia todo um simbolismo por trás dessa possível volta. Gilberto, em seu auge na Série A, teve a chance de retornar ao clube que fez parte de sua história, de ser recebido como ídolo e de contribuir de forma significativa com o Santa Cruz. O que era para ser um momento de celebração se transformou em um episódio de frustração, não só para os torcedores, mas também para o próprio clube, que demonstrou paciência e disposição para atender a todas as exigências, incluindo propostas de emprego futuro e apoio à sua transição de jogador para outras funções no futebol. No fim, o que se vê é que, por mais que haja esforço do clube, não existe como substituir a vontade genuína de quem deveria voltar por amor ao time. O episódio também evidencia como o comportamento de um jogador pode impactar sua própria imagem. Para muitos, Gilberto já não é visto da mesma forma que antes, porque tomou decisões que mostram que seus interesses pessoais se sobrepõem ao respeito pela instituição e pela torcida. E o que o Santa Cruz fez foi praticamente abrir mão de qualquer estratégia econômica ou de mercado, oferecendo um pacote completo que raramente se vê em clubes da Série C. O clube se humilhou em muitos aspectos, mostrando total disponibilidade para atender ao jogador, mas, mesmo assim, não houve reciprocidade. A situação deixa claro que nem sempre talento e história dentro do campo garantem respeito fora dele. Outro ponto que merece destaque é a intensidade da repercussão entre os torcedores. Durante toda a negociação, cada passo de Gilberto e de seus representantes foi minuciosamente analisado e discutido, e isso criou uma pressão enorme. Ao perceber a repercussão negativa, houve até uma tentativa de retomar a negociação, mas já era tarde demais.
A má vontade demonstrada e o desgaste acumulado ao longo da negociação tornaram impossível qualquer retorno que pudesse ser visto de forma positiva pela torcida. O que deveria ter sido uma oportunidade de celebração se transformou em um capítulo marcado pela decepção, mostrando que, quando se lida com ídolos do passado, é preciso mais do que interesse financeiro, é preciso compromisso real com a instituição. A situação de Gilberto serve também como alerta para outros jogadores e clubes. Negociações não envolvem apenas valores e contratos, mas também reputação, imagem pública e relação com os torcedores. O Santa Cruz se colocou de maneira generosa, aceitando todas as condições e até oferecendo bônus e oportunidades de carreira, mas nada disso foi suficiente para convencer o jogador a voltar. Esse episódio prova que, no futebol, o relacionamento com a torcida é tão importante quanto qualquer acordo financeiro, e que a vontade de fazer parte do clube deve vir de dentro, não ser apenas negociada como se fosse uma mercadoria. Além disso, a negociação revelou detalhes que chamaram a atenção de todos que acompanham o clube de perto. Os valores pedidos, como o montante de R$ 500 mil para a compra de um carro, geraram surpresa e debate. Para muitos, parece exagerado, considerando a carreira sólida e os ganhos anteriores do jogador. É como se as exigências fossem incompatíveis com a realidade do Santa Cruz, mas mesmo diante disso, o clube buscou atender aos pedidos com profissionalismo, tentando não deixar nada de fora, mostrando que, mais do que recursos, havia vontade de reverter a situação de forma positiva. Também é importante destacar o esforço do clube em criar condições que respeitassem a história do jogador e valorizassem sua imagem. A apresentação planejada, que incluiria elementos simbólicos de grande repercussão entre os torcedores, e até a oferta de um cargo na base, indicam que o Santa Cruz queria mostrar gratidão e reconhecimento por tudo que Gilberto fez anteriormente. O que se esperava era que, diante de todo esse cuidado, ele demonstrasse pelo menos um gesto de reciprocidade, mas a decisão final evidenciou que interesses pessoais se sobrepuseram ao compromisso com a história do clube. O impacto dessa negociação vai além da questão financeira. Ele influencia diretamente a relação do clube com a torcida, porque cria uma expectativa que não foi correspondida. A torcida acompanhou, torceu e esperou por um retorno que não aconteceu, e a sensação que fica é de frustração diante de um jogador que poderia ter se tornado um símbolo ainda maior do clube, mas preferiu não retornar, mesmo com todas as condições favoráveis. O episódio deixa claro que, no futebol, nem todo esforço é suficiente quando falta vontade genuína de contribuir com a instituição. Para quem acompanha o Santa Cruz, fica evidente que o clube se esforçou de todas as maneiras possíveis, aceitando todas as condições do jogador, oferecendo salários superiores ao mercado da Série C, pagamentos de luvas, apoio financeiro e até oportunidades futuras no futebol. Ainda assim, a negativa do jogador mostra que nem sempre é possível agradar ou trazer de volta alguém que não tem interesse real. O clube fez sua parte, demonstrou respeito e reconhecimento, mas a decisão final não dependeu dele, e sim da postura de quem deveria ter voltado como ídolo. No fim, a história de Gilberto com o Santa Cruz é um exemplo claro de que, no futebol, respeito, vontade e compromisso são tão importantes quanto o talento. O jogador, que poderia ter fechado um ciclo positivo e entrado para a história de forma ainda mais significativa, acabou deixando uma marca negativa, porque decidiu priorizar interesses pessoais acima do clube. Para o Santa Cruz, ficou o registro de um esforço máximo, de um clube que se colocou à disposição, de uma torcida que acreditou até o último momento, e de uma negociação que ficará marcada pelo desfecho inesperado. Gostou da informação? Deixe seu like, compartilhe com os amigos e comente sua opinião sobre o que está rolando no esporte. Quer saber mais sobre seu time favorito? Continue acompanhando o Nordeste Sport News. O futebol pernambucano voltou a ferver nos bastidores com um rumor daqueles que mudam o eixo das rivalidades. Circula com força a informação de que o Santa Cruz teria aplicado um verdadeiro chapéu histórico no Náutico ao avançar em uma negociação que, até pouco tempo, era considerada praticamente fechada com o lado alvirrubro. A movimentação, tratada em tom de sigilo, ganhou corpo após sinais claros de que o tricolor do Arruda entrou firme na disputa e saiu na frente, com aval positivo das partes envolvidas. Fontes próximas ao negócio falam em conversas aceleradas, troca intensa de mensagens e uma reviravolta que pegou dirigentes de surpresa.
O que parecia um caminho natural para os aflitos teria sido interrompido por uma proposta mais agressiva, respaldada por garantias consideradas decisivas. No Arruda, o clima é de confiança, ainda que o discurso oficial seja de cautela. Internamente, há quem trate o assunto como bem encaminhado, faltando apenas detalhes burocráticos para transformar a especulação em fato consumado. Do lado alvirrubro, o sentimento seria de frustração e incredulidade. A leitura é de que houve uma mudança repentina de cenário, algo comum no mercado, mas raro quando envolve rivais históricos em disputa direta. Pessoas ligadas ao Náutico admitem, em off, que o movimento do Santa Cruz foi rápido e cirúrgico, aproveitando brechas deixadas pela negociação inicial. O possível desfecho tem potencial para mexer não só com o planejamento esportivo dos clubes, mas também com o humor das torcidas. Um chapéu dessa magnitude, caso confirmado, entraria para a galeria de histórias que alimentam a rivalidade local por gerações. Por enquanto, tudo segue no campo das especulações, mas o sinal verde nos bastidores indica que o desfecho pode estar mais próximo do que muitos imaginam. No futebol, silêncio quase nunca é acaso, e, desta vez, ele soa ensurdecedor. Obrigado por assistir ao Nordeste Sport News. Se você quer estar sempre atualizado sobre o que acontece no futebol do Nordeste, inscreva-se no canal e junte-se à nossa torcida. Até a próxima, e que venham mais vitórias para os nossos times!